Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Mais Impacto. E hoje, nós já vamos direto para o nosso convidado, porque nós temos muito para conversar, para falar sobre a nossa juventude, família, sociedade, valores, tudo aquilo que tem a ver, com tudo aquilo que a gente também trabalha no Corda Social, que é a juventude, adolescentes, famílias. E nós temos muito para aprender, com esse convidado, que para mim é muito especial. Ele é muito atuante na cidade de Morrinhos, a minha cidade natal. Quero até deixar um beijo aqui para a minha cidade, Morrinhos, Morrinhos, Goiás. E hoje ele está aqui, é um prazer muito grande, Nós estamos muito contentes porque todos que a gente convida e traz aqui são pessoas muito inteligentes, pessoas muito ativas, pessoas que são relevantes mesmo para as pessoas e contribuem com impacto social. Então, vou falar aqui, como sempre a gente faz, apresentar o nosso convidado, que é uma bênção maravilhosa a nossa apresentação. Vascaíno, o César. Por favor, Pedro. Não pode esquecer. César Oliveira, César Oliveira. Marido da Ana Bárbara, pai da Ana Luísa, Pedro, Isaac. Pastor, coordenador da Igreja Sal da Terra de Morrinhos, membro do Conselho Ministerial Sal da Terra, professor, escritor e palestrante, E ele gosta muito, da juventude, assim como nós. Tem muita influência, é líder de jovens lá na cidade de Morrinhos, capoeirista, capoeirista que fala, César? Jiu-jitsu. E vascaíno. Tá, então, com você a palavra. Muito obrigada, César. Maravilhosa a sua presença na nossa mesa, do Pod Mais Impacto. Bom demais, Lud, estar com você aqui, com o Pedro. Uma alegria, estar aqui sentado a essa mesa pra gente compartilhar, conversar. E Sim. Como é bom a gente ter momentos como esse, que a gente pode aqui, de alguma certa forma, comunicar, repartir a nossa vida. Sim. Então, eu tô muito alegre, eu já tenho acompanhado o trabalho de vocês há algum tempo, além da nossa relação de amizade, Sim. Como é bom também ver a atuação de vocês. E tá pra mim aqui é privilégio, alegria. Eu conheço você tem uns 10 anos, pelo menos, Cezinho? Ué. Você veio aqui com o João e o Pedro aqui, eu vi esses meninos, filho do Rogério e da Mara, Yes. Eram meninos ainda, eram crianças ainda, mais de 10 anos. Eu fui em Morrinhos a primeira vez em 2000. Nossa, são 23 anos. É isso aí, ele, o Pedro, todos nós éramos crianças, E César, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta, lançar aqui, trazer para nossa mesa sobre como anda as mazelas, as questões sociais hoje, dos nossos dias. Eu gostaria de saber de você, se você entende que os valores familiares, a família, e os jovens, a juventude, passa pelos valores familiares e da juventude, da força da juventude, a transformação social, a resolução, o resgate das mazelas sociais? Então, Lud, eu acho que sim, é um assunto assim, bem amplo e boa Sim. pergunta, Porque assim, muitas vezes a gente sempre fala, algo que pode parecer até meio clichê, mas faz algum sentido, A pessoa, você perguntar, você quer um mundo melhor? Todo mundo vai dizer, quem não quer Sim. um mundo melhor para os seus filhos? A pergunta é se a gente quer entregar filhos melhores para um mundo ruim. Porque a única forma de ter um mundo melhor é a gente transformando pessoas. Então, à medida que a gente perder a esperança na transformação das pessoas, a gente já foi. Então, eu penso que os princípios e os valores é fundamento. Se a gente vai para uma casa, a gente vai perceber que as partes mais visíveis da casa, que mais às vezes nos chama a atenção, não é aquilo que sustenta. Então, o que nos sustenta é exatamente aquilo que não se vê. E o princípio que é ensinado é no dia a dia, na mesa, nas partilhas que a gente tem, na jornada de vida. Então, hoje a gente preocupa muito em dar aos nossos filhos condições, numa educação, num curso que vai agregar valor na sua vida, ou investir na sua carreira. E às vezes aquilo que é o princípio, e o valor a gente terceiriza. Sim. Então há uma terceirização da educação. Então, assim, a escola, por exemplo, não educa, ela escolariza. Sim. A educação vem a partir dos valores dos pais. Então, é claro que aquilo que é lá fundamento, e isso é ensinado pela família nuclear,
e os núcleos relacionais das pessoas, dos filhos, das famílias. E isso que vai formar nessa pessoa, não é? O caráter, e vai fazer com que, de alguma certa forma, ela seja lá na onde ela estiver, alguém que faça diferença. Sim. Agora, as mazelas sociais, a gente tem várias, né? E por N motivos. Então eu penso que esse ensino, essa educação, essa formação, ela começa a partir das relações, e eu acho que se dá lá pela parte mais íntima, né? O primeiro núcleo, né? Que é a família. E você está falando algo importante. No primeiro episódio nós falamos um pouco sobre isso do nosso podcast. Estava a Fran aqui, a Ludmilla e eu. E as pessoas realmente estão terceirizando a criação dos seus filhos. E aí é o que torna mais grave. E muitas vezes, Cezinha, eu quero ver se você tem essa percepção, é que os pais não se sentem capazes de ensinar os seus filhos. E aí ele fica naquele negócio, não, eu vou dar o melhor, do bom e do melhor pro meu filho. E acho que o melhor está em pagar o melhor curso, ou o melhor psicólogo, ou o melhor professor de algum esporte, ou o melhor professor. Aí acha que o problema do filho está resolvido, mas não tem a entrega da relação familiar, o pai ensinando os valores para os filhos, porque o pai não tem amor próprio, não tem boa estima por si mesmo. E aí o que a gente está vendo, uma geração de jovens que foram terceirizados, mas não tem compromisso com o valor, porque eles não têm amor, não foi uma pessoa que eles amaram, da relação deles, que ensinou isso para eles. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. É interessante, Pedro, porque, por exemplo, a gente percebe que às vezes os próprios pais, por ter uma expectativa de alguém ou uma cobrança social acerca dos seus próprios filhos, começam a tentarem dar resposta às expectativas de outros. Sim. Inclusive, fazendo isso com os seus filhos. E aí, por querer que o meu filho... Porque aí a gente vai lá pensar, o que é bem-sucedido? Aí a pessoa vai pensar em bem-sucessão, e aí ele fala, poxa, então o que a sociedade está aqui falando que é bem-sucedido? Então, será que meu filho precisa ser bem-sucedido? Então eu vou aqui fazer tudo com que o meu filho alcance, porque afinal de contas, aquilo que eu estou tentando fazer com o meu filho diz respeito a mim, e não a ele. Então eu vou lá falar para o meu filho, na escolha daquilo que é a sua vocação profissional, ele escolhe a partir do piso salarial. E não a partir de uma vocação que é algo que está inerente, que é intrínseco ao ser dele. De forma que ele possa fazer e entregar o seu melhor. E aí, sem perceber, a gente vai formando mercenário. Porque ele trabalha pelo piso salarial, eu quero recurso no final do mês, afinal de contas, eu tô aqui para, né, subtrair. Opa, perdão, fazendo... Faz parte, Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. É o café da Davi. O café da Davi, viu? Mas eu vejo que é bem isso, né? Então, acaba que passa por esse desafio. Então, muitas vezes, os pais tentando suprir a expectativa social ou até mesmo dos parentes, né? Da sociedade também, ela vai lá, né? Formando o seu filho a partir desses princípios, né? Dessas ideias e não propriamente daquilo que ela mesma acredita. E às vezes nós vamos ter lá uma pessoa bem capacitada, mas frustrada, porque não está fazendo o que veio para fazer. Então, eu acho que passa por isso um pouco também. Eu testemunhei um caso disso que você está falando. Eu conheci um jovem médico, entendeu? E assim, tinha tudo. Ele veio de uma família de médicos, eu pude perceber na história dele, Cezinha, que ele foi médico mais por pressão familiar, por causa da questão de salarial e status da família. No final, se formou médico tudo e ele era viciado em drogas. Porque aí eu nunca esqueci essa frase dele, eu não sou feliz no que eu faço. Forte, e ela tinha o status social, porque você ser médico te dá um status, né? Tinha um salário bom, mas o cara não é feliz no que ele fazia. Foi mais por pressão familiar. É isso aí. Costumo dizer que a gente tem um tanto de milionário falido. Perdeu a família, perdeu os filhos, os amigos e a fé. Só sobrou os milhões. Sim. Então... É só o que tem. É igual o Léo Lobo, um dos nossos entrevistados, falou. Tem gente que tem muito dinheiro e é só o que tem. É só o que tem. É só o que tem. E o que você acha das famílias hoje, César? Você acha que está num bom caminho? Você acha o que a gente precisa aprender? Né? Nós, né, pais, assim, e aqueles que serão. O que você diria para eles? O que é mais importante, fundamental? Então... esse lance da família, eu tava dizendo para uns amigos hoje de manhã. Falei, olha que coisa, como... E eu sou criacionista, né? Eu creio em Deus e creio que Deus criou todas as coisas. Então, Deus nos deixou um modelo perfeito de condução do mundo. O quê? A família.
Porque a família, primeiro, ela contempla todas as faixas etárias. Sim. Então você vai ver o avô e você vai ver a criança, né? É o lugar onde todos se encontram, ainda que sentam na mesma mesa, tem o mesmo sobrenome, a gente tem as nossas peculiaridades, né? A gente tem a nossa autenticidade, a gente tem a nossa identidade. É no mínimo 3 gerações na mesma mesa, né? E diferente um do outro, né? E como aquilo agora comunga, partilha, senta junto ali. Então, eu vejo assim que cada vez mais isso vai se fragmentando, né? A gente vai vivendo em dias onde o pragmatismo ele é muito presente, né? Então, a gente, poxa, você vai pegar o WhatsApp, por exemplo, você já quer pôr logo no 2, rapidão, fala rápido, não tem muito tempo pra ouvir. Parece uns galos. Então, assim, uma coisa curiosa, você encontra com a pessoa, e aí como é que tá? Cara, eu tô numa correria, correndo de quem pra onde? Todo mundo correndo, Cara, e aí como é que tá? Correndo atrás do prejuízo, quem disse que você tá perdendo? Você já, né, o cara vai tendo a sensação de que ele já tá perdendo, que ele tá correndo atrás de alguma coisa, ele não tem tempo pra ouvir, ninguém tem tempo pra ouvir, ninguém quer ouvir nada. Então, todo mundo aprende a falar, mas ninguém aprende a ouvir. Não tem curso, não é? Você vê curso de oratória, mas não de escutatória, não sei como é que a gente poderia dizer isso, né? Você vê uma criança, quando ela nasce, todo mundo quer aprender, quer ensinar a criança a falar. Fala papai, mamãe, vovô, e qualquer um que ela dizer ali, a gente fica alegre. Mas quem ensina a criança a ouvir? Aí quando a criança começa a falar a forma que ela consegue expressar, que às vezes é o choro, a mãe já sai, não, toma mamadeira. Quer calar, menino, quer calar. Já quer calar o menino. Ou seja, a gente quer ouvir quando é a opinião da gente na boca do outro. E quando o outro tem algo a falar a partir dele mesmo, a gente não está disposto a ouvir. Eu costumo dizer, Cezinha, tem aquele texto bíblico que fala, né? Sejam prontos para ouvir, tardio no falar e tardios no irar. Hoje o caminho está inverso. As pessoas estão iradas, querendo falar e pouco interessadas em ouvir. É isso aí. A tua charada. Nós trabalhamos em escolas, né, César? A gente dá palestra, né, principalmente voltado para o resgate do equilíbrio emocional, que é um pilar, né, do nosso trabalho. E a gente vê o quanto os jovens, os adolescentes estão, assim, afetados nessa área, né? Não só a questão da pandemia, né, esse pós, mas já vinha nesse curso, né? Lá em Morrinhos, tá assim, como que você vê sobre essa questão dos adolescentes, né, tão novos, ainda crianças já no 12, né, nesse sentido, né, cheio de questões, das emoções, é assim também lá, como que tá essa questão? Então, sim, vários outros lugares onde a gente tem visto, isso é presente, né, por quê? Porque hoje nós estamos eu costumo dizer que é um tripézinho, né, global, secular, né, que a gente vai percebendo, e plural. Então a realidade deles é global, plural, né, e secular. Então você pega hoje um jovem que mora ele mora em Morrinhos, por exemplo. Ele faz parte de uma realidade global através da internet. Sim. Então, por mais que ele esteja geograficamente em Morrinhos, pela internet ele está no mundo. Então ele faz parte de uma realidade global. Então você vai perceber que ele tem acessos e informações de pessoas que às vezes tá lá na França, tá lá em Paris. Então o Neymar... Coreia do Sul. Isso, Neymar tava lá no PSG na época que estava, ou agora tá lá na Arábia, né? Na verdade agora ele tá no Brasil porque tá lesionado. E aí o cara tá olhando ali e tem a realidade do jogo que ele tá jogando, da bebida que ele tá bebendo, do prato que ele tá comendo. E a gente vai percebendo isso, e às vezes esse adolescente que tá lá, ele começa a olhar isso, visualizar isso, e ele acha que a vida é aquilo lá. Mas quando ele se depara com a realidade dele, é bem diferente de tudo que ele está vendo. Sim. Porque, afinal de contas, ninguém coloca as coisas ruins no Instagram. Não. Então, a gente vai percebendo, A gente vai percebendo que tudo isso acaba que vai resvalar lá no coração desse adolescente. E aí ele vai percebendo, vai andando na sua jornada e de repente ele vê que a vida dele é ruim. É falar, não, minha vida não é como daquela pessoa, mas ela não vê toda a trajetória. Então eu percebo que, índices, né? Hoje o Brasil é o país com maior número de pessoas com ansiedade. Sim. Então, isso é grave. Porque a gente tem pessoas que vivem ansiosas, né? Pessoas que vivem pré-ocupadas, né? Pessoas que se ocupam previamente de coisas que ainda nem aconteceu. Já dizia, né, o poeta Renato Russo que o amanhã não existe.
né? Porque quando chegar o amanhã é hoje. Então, assim, às vezes, a gente preocupa com o amanhã. Então, você passa o seu tempo de hoje preocupado com o amanhã, e quando chegar amanhã, que não existe, que vai ser o hoje, você também não vive. E as pessoas vão, assim, sofrendo, né? Por esse amanhã... Aí sofre, mas esse amanhã também nunca chega, né? Não, e eu vi uma pesquisa que quase 90% daquilo que nos deixa ansioso provavelmente nunca vai acontecer. Então a gente está se ocupando com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. É isso aí. Nós realizamos, né, uma dinâmica, o Pedro sempre faz nas escolas, com os adolescentes, perguntando 3 perguntas, né, Pedro? O que você quer ser... O que você é e o que você quer ser. A maioria, né, sempre tem 3 coisas. Quer ser o Neymar, quero ser rico, né, ter uma grande empresa, e quero ser feliz de verdade. A gente sempre acha interessante porque essas coisas sempre estão ali como primeiras. Aí, o que você atribui ao quero ser feliz de verdade? Por que você acha que eles respondem isso? Então, por exemplo, quando a gente olha lá pro Neymar, vamos usar a figura dele, né? Eu vejo assim que a pessoa às vezes tem uma identificação, por quê? Porque a maioria do brasileiro, se a gente for analisar assim, às vezes é o cara que nasceu lá em condições, às vezes não muito favorável, né? Que às vezes vem lá de uma realidade diferente, e quando olha para ele, acha esperança. Porque é alguém que sai lá de um bairro simples, de Praia Grande, não sei, ou se foi ali de Santos. Na região ali na Baixada Santista, né? Hoje é uma das pessoas mais influentes, né, no mundo. Aí, de repente, fala, poxa vida, então, assim, quero ser o Neymar. Né? De alguma certa forma, ele se tornou o quê? Uma influência mundial e um pingo de esperança. Porque se a gente olha hoje para a nossa juventude, é muito difícil, né? Às vezes a pessoa tem esperança de tentar desenvolver alguma coisa e chegar em algum lugar. Então, eu percebo assim que às vezes as respostas é a partir de que, bom, é a minha referência, né? Diante da situação que hoje eu vivo. E feliz, o que é ser feliz? Às vezes o nosso conceito de felicidade é diferente do que de fato deveria ser. Sim. Porque às vezes eu vou atribuindo a minha felicidade às coisas que eu posso adquirir, que é muito bom. As conquistas, aquilo que eu consigo, né? Sim. Dá esse ar de superação. Mas se eu não tiver resolvido dentro de mim, não é? Porque uma coisa é interessante, você passa a ter dinheiro ou você é alguém que sabe fazer dinheiro? Porque aquele que tem dinheiro, e vamos pensar que dinheiro fosse felicidade, felicidade fosse dinheiro, ele corre o risco de perder e acabou. Aquele que consegue fazer dinheiro, ele pode até perder, ele vai continuar fazendo. Então, primeiro eu acho que a gente está resolvido dentro. Né? Estando resolvido dentro, sabendo quem de fato eu sou, eu passo a exercer aquilo que é a minha vocação e a partir disso eu vou ser realizado naquilo que eu fizer. Né? Então, ainda que não tenha uma proporção como eu gostaria, mas eu sempre digo que é entregar o meu melhor com aquilo que eu tenho à mão. Tem um provérbio africano que eu gosto muito, que diz assim, ó: se você acha que é tão pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um quarto com a mosca voando. Nossa. Então, você não vai conseguir. Então, bom, alguém pequenininho que faz toda a diferença. Né? Exatamente. Vamos falar aqui dos nossos apoiadores, né? Um representante aqui de Morrinhos, eu também quero falar de um eletricista de Morrinhos, Filemon, eletricista, meu irmão, melhor de Morrinhos, tá? Se precisar de um eletricista, fala com ele, que ele atende Morrinhos e região, faz projetos de prédios, né, comerciais, rural e residencial. Então, @Filemon Eletricista. E o Paulo, né, corretor de seguros de vida. Pense nisso. Se você precisa de um corretor de seguros, fala com Ali Corretora de Seguros, @Ali Corretora de Seguros, também o nosso parceiro. E se você também quer ser mencionado aqui, de Morrinhos ou Goiânia, qualquer lugar, fale com a gente. E se você quer aparecer na nossa TV, Pode Mais Impacto, do Corda Social, fale com a gente também, porque ela está disponível para você, a sua empresa, aparecer aqui na nossa TV. César, sobre este mês, né, que alguém
levantou e denominou o mês da consciência negra, né, Pedro? Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês pensam desse mês, desse dia 20 de novembro, se isso melhora a vida das pessoas, quem inventou fez uma boa coisa para vocês, o que você tem para vocês dois, né? Um bate-bola aí. Vou deixar o Pedro aí falar e aí eu vou bater na bola com ele aqui. Olha, eu particularmente, essa data no mês de novembro, foi mais por uma questão ideológica. Eu fico me perguntando como homem negro o que eu quero ser. Eu já tenho certeza que eu não quero ser igual às pessoas que por alguma razão me discriminou por ser negro. Eu não quero ser igual a elas. Então eu não consigo imaginar eu me levantando no sentido de me vingar pela injustiça que eu sofri. Uma vez eu estava num evento cultural aqui em Goiânia, esperando a Ludmilla sair de um curso, e estava com uma colega. Eu falei até isso na entrevista passada aí com um deputado estadual aqui. E aí eu lembro que o secretário de Promoção de Igualdade Racial veio em minha direção, eu estava com duas amigas, uma delas é uma moça de pele branca, né? E ele convidou só eu e a minha colega que estava lá, que eram negros, para conhecer uma atriz famosa que estava lá no local. E aí eu vi que ele só estava indo nos negros, né? E eu olhei para aquilo ali, eu não quero ser isso. Eu já sofri discriminação, por que eu vou fazer isso, né? Então, assim, apesar de entender a relevância e a importância de a gente resgatar a estima, né, do amor próprio, eu acho que é extremamente importante, mas eu não vejo como um discurso de luta de classes me colocando numa classe e as pessoas de pele clara de outra e colocando a gente como antagonista vai resolver. E aí eu penso na história do clube de regata Vasco da Gama. Porque o que o clube de Vasco fez? Era um clube dirigido por pessoas brancas, por portugueses, né? Meu bisavô, seu Joaquim, ele foi vascaíno e foi um dos primeiros sócios do Vasco. Tá? Eu sou a 4ª geração de vascaínos da família. Então a diretoria do clube chamou os jogadores negros para jogar. Entendeu? Então houve um movimento. E eu acredito que o racismo a gente vence juntos. Não é separando a sociedade entre negros e brancos. É nós juntos. Eu sempre caminho nessa direção. Tudo aquilo que me coloca contra outra pessoa, principalmente se for por causa da cor da pele, eu rejeito. Eu prefiro amar meu irmão e não procurar inimigos. Fantástico, Pedro. Concordo plenamente com o Pedro. E eu penso que, na verdade, deveria ser uma consciência de humanidade, né? E não só uma consciência, um mês da consciência negra, né? Vamos dizer assim. Agora, é claro que a gente também não pode ignorar o fato de que o racismo está aí. E a parte mais dolorosa, não é perceber que ele é estrutural. Que as pessoas não percebem isso. Que as pessoas já nascem e acham que isso é normal. Vão normatizando o racismo. Ele existe. Ele está aí. Agora a gente tem que aprender a ver como que a gente vai caminhando, né, para ver o quê? Uma transformação. Porque por muito tempo um povo foi oprimido pela cor de sua pele, né, não pelo seu caráter. Aí ele foi avaliado somente pela cor de sua pele. Então isso é um fato, existe, só que eu acho que ainda é mais agudo, né? Isso está lá numa questão de humanização. Então eu penso assim que toda essa mobilização, eu acho que não é criar pequenos grupos que vai ali, militância, eu acho que é além disso, né? Eu acho que a gente tem que avançar, a gente tem que vir e crescer e encontrar o nosso lugar, e eu acho que muito tem a ver com a mentalidade, né? Eu acho que a pior escravidão que a gente sofre é de uma mentalidade, né? Porque é interessante a gente olhar nesse aspecto. Porque quando a gente olha o Brasil, historicamente dizendo, a gente percebe que as pessoas, quando vieram trazidas, né, das suas regiões para serem escravizadas no Brasil, não existe uma classe de ser humano escravo. Ninguém nasce escravo. Existem seres humanos que foram escravizados. Sim. Então, às vezes, eles iam lá numas tribos, pegavam lá príncipe de tribos. E traziam esses príncipes, e aqui eles se tornavam pessoas escravizadas. Então, isso foi se formando, foi criando uma cultura, outros foram nascendo desse sentido, e isso se tornou algo comum no nosso país, ainda que não fosse normal. Então, bom, é um assunto amplo, né, falar dessa questão,
Mas eu acho assim que a gente tem que cada vez mais ir nos esforçando para ir desmistificando tantas coisas, né? E trazendo essa questão da humanização aí. Acredito nisso. Eu tenho a seguinte concepção, César. Né? O ser humano não é dividido em raças. Tá? Uma vez eu perguntei para uma pessoa debatendo sobre isso, quantas raças existem? E aí ele tentou começar a calcular quantas raças existiam. Eu falei, só existe uma. A raça humana. As nossas diferenças, elas são fenótipas, né? Então você vai ver mais para a Ásia, o pessoal tem um olho mais puxadinho, porque lá, de alguma forma, o sol, é a terra do sol nascente, então o olho é mais puxado. O pessoal no norte é mais branco, porque é mais frio. Na África já é mais escuro e tal. Então foi por uma questão de pressão e temperatura. Agora, eu penso o seguinte, em relação à sociedade, a gente sempre vai ver na história a questão da escravidão, em todas as civilizações. Sim. Não foi só Não é uma questão de pele. Isso. Mas sempre foi por questões econômicas, ou questões bélicas, não era por questão de pele. Ele se tornou de pele a partir do final do século XVI, século XVII, quando começou a surgir um movimento dos abolicionistas, tentando justificar que o negro ele era mais próximos aos primatas, né? Então se justificou isso. Agora, como é que a gente transforma isso no meu entendimento? E aí volta aquilo que eu falei, né? É de amar aquilo que eu sou e amar a humanidade. É olhando com esse olhar, porque senão eu corro o risco de me tornar o mal que eu combato. E é isso que eu não quero. Eu vi uma cena uma vez no YouTube, nos Estados Unidos. Um rapaz negro dentro do metrô e entrou um jovem branco e o rapaz não tinha feito nada. Ele sentou e o rapaz negro começou a xingar ele. Aí o rapaz branco se levantou pra sair e ele simplesmente foi lá e nocauteou o garoto. Sem motivo nenhum, sem razão. E eu fui ver nos stories o que tinha acontecido. Às vezes tinha falado alguma coisa fora do trem. Não tinha acontecido. Foi simplesmente ele se incomodou porque o rapaz branco entrou no vagão. E aí eu falei assim, eu não quero virar isso. Tem uma frase, eu não sei de quem é, né? Mas que diz que o pior feitor é aquele que já foi escravo. Então eu passo a oprimir o outro naquilo que me oprimiu. Então eu penso que hoje, não é, e olhando para o Brasil, eu vejo assim que há uma mentalidade de escravo. E aí não é uma questão de cor de pele. Né? Então tem muitas pessoas que ainda trabalham escravos de uma forma de pensamento. Né? Então a gente vai vendo assim o desenvolvimento social, a gente sempre encontra pessoas com esses traumas. Então em tudo que ela vai fazer, de repente ela tem uma mentalidade de escravo. Porque vamos pensar, alguns elementos que às vezes os escravos tinham ali. Então o que um escravo tinha? Moradia, comida e roupa. Então era isso. Você resumia a vida dele, né? Hoje, a gente tem muito escravo sofisticado. Ele mora melhor, ele come melhor, ele veste melhor. Mas ele é escravo daquilo ali. Antigamente, no campo, tinha duas formas mais evidentes de escravo. O escravo do campo e o escravo doméstico. O escravo doméstico era aquele que ficava em casa. Então, ele aprendia modos, ele usava as mesmas roupas, ele servia à mesa, às vezes até comia daquele alimento ali, mas ele só tinha um elemento da vestuária que ele não tinha, que eram os sapatos. Para que todo mundo que entrasse na casa olhasse para ele e soubesse que ele era um escravo. Ou seja, que ele era um prestador de serviço. Toda vez que a gente olhar o nosso trabalho, aquilo que a gente entrega, com a mentalidade de escravo, você tem um serviço, você não tem um trabalho. Você passa a ser um subserviente. Então eu me torno uma mão de obra. Não é? Eu me torno uma função. Eu me torno uma atividade e não uma identidade. Isso é tão forte nos nossos dias que de repente eu chego pro Pedro e falo assim, Pedro, o que você é? Eu sou um engenheiro. Eu falei, não perguntei o que você faz. Eu perguntei o que você é. Há uma confusão entre o labor e a identidade. Isso. Porque eu passo a pensar o que eu faço e não o que eu sou. Então, essa é a mentalidade de alguém que tem uma mentalidade de escravo. Sim. Então, hoje a gente percebe que isso está bem amplo. Hoje, os navios negreiros, vamos dizer assim, eu diria que são ideológicos. E ele existe aí.
Porque ele carrega muitas pessoas, né, trancafiados à ideia, à mentalidade, e essa pessoa não consegue romper com isso. E de repente ela não consegue uma afetação e muito menos ser tudo aquilo que ela foi criada para ser. Então eu vejo que hoje isso atrapalha demais. É como se deformasse a forma de alguém pensar. Ele não pensa como um príncipe, ele não pensa como um homem livre, não é? Então, por exemplo, a pessoa estuda, faz um curso para arrumar um trabalho melhor, um serviço melhor. Beleza, problema nenhum, mas você tem que trabalhar, estudar para que você possa entregar, não para arrumar um serviço, não para ser, não é, mas para você viver com plenitude. Sim. Aquilo que você tem para entregar. E a gente pode pensar que essas ideologias, né, elas então não ajudam a pessoa. Né? Ela mantém a pessoa com aquela mente escrava, por algum motivo, mas as pessoas continuam com a mente escravizada. Né? Hoje a guerra... Sim, eu tô falando que não ajuda porque eles vêm com essas coisas para passar com que ajuda a pessoa a resolver aquele problema, né? De racismo, não sei o quê, mas não é para resolver nada. E aí todo mundo continua ainda com as suas mentes escravizadas. Se a gente for olhar assim dentro da sociedade, se a gente for perceber os grupos, né, os grupos sociais, as militâncias e etc., a gente vai vendo assim, eu nunca vi uma classe defender a outra. Não. Então a gente é sempre uma contra a outra. Isso, a gente é um ajuntamento, né? Às vezes elas se ajuntam quando tem uma causa comum. O mesmo interesse. Entendeu? Então nós temos aqui um interesse comum, vamos nos ajuntar para a gente lutar em favor de si mesmo. Eu nunca vi uma classe defender a outra, a não ser que haja um interesse comum. Agora não é a classe do próximo. Né? Eu uso o próximo para lutar pela minha própria. Exato. Então, diferentemente de um grande mestre chamado Jesus. Exatamente. Que ele diz, ama a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Não é? Então, esse mestre, ele nos deixou essa orientação. Então, o nosso dever seria o quê? Lutar pela humanidade. E não simplesmente pelos meus interesses. Né? Que, às vezes, pode ser que a gente tivesse aí uma mudança. Então, eu vejo que hoje, essa questão da mentalidade... Ela é muito presente, porque a gente vê isso em todos os aspectos. Então, a pessoa, para conseguir romper, conseguir empreender, e ter uma mente de quem entrega e não só de quem subtrai, e a gente vai ver isso, por quê? Porque aqui no Brasil também, a gente tem uma dificuldade de entender reino. Né? A cultura de reino, Sim. que eu acho que ajuda muito. Usando essa para a história do Brasil, né, quando as pessoas vieram para cá, foram escravizadas e passaram por um processo, veio a abolição. Ok. Quando veio a abolição, ainda existe uma mão de obra. Os senhores de engenho, as fazendas, tinham lá um trabalho a ser feito, tinha mais escravo. Aí começaram a migrar para o Brasil, os portugueses e italianos chegando ali em Santos. Beleza. Só que quando eles chegam, eles falam, nós não vamos trabalhar por grão e nem por moradia. Nós vamos trabalhar por terra. Aí os senhores não tendo opção, porque tinha demanda, eles começaram a absorver essas pessoas, foram trabalhando, foram adquirindo terra e começaram o quê? A construir. Começaram a plantar, começaram a empreender. Eles entenderam que os filhos dele precisavam o quê? De educação. Começaram a criar escola, começaram a trabalhar, começaram a criar cidades, hospitais. Então, às vezes, você vai perceber em algumas cidades do sul, por exemplo, você chega no Paraná, tem um outdoor. Na hora que você entra no estado, melhor educação do Brasil. Passa um pouquinho, você vê o quarto PIB do Brasil. Aí você vai ver a história da cidade, os caras começaram, por exemplo, agricultura. Os caras começaram a plantar e tal, sabe? Quando você olha pro sul goiano, a gente tá falando de Morrinhos aqui, quando migra ali os bandeirantes, né, o pessoal de São Paulo para o Goiás, ali, vai entrando ali, é uma questão interessante. Por quê? Porque eles vêm, plantam na cidade, colhem, mas depois eles retornavam para suas cidades. O investimento não ficava naquela cidade, o investimento retornava para cá. Então era uma perspectiva aqui na região extrativista.
Então o cara extraía da terra, usufruía dos bens, mas ele levava o seu dinheiro para investir no outro lugar. No entanto, a gente olha para Goiânia e aí tá num ranking, se eu não me engano, pela 3ª ou 4ª vez como maior desigualdade social da América Latina. Então, uma perspectiva, dados da ONU. Então, uma perspectiva extrativista. Né? Porque às vezes a gente não investe na terra. E isso é uma mentalidade de senhor e de escravo. Então eu extraio da terra, eu uso e de repente vou mandar meu filho para estudar nos Estados Unidos. Então são coisas que a gente vai mudar isso com a transformação do pensamento. E aí, tá aí pra gente ver. Quando você olha em alguns outros estados, às vezes você vai perceber que as pessoas investiram na terra. Acreditaram naquele lugar. Então os filhos dos trabalhadores tiveram uma educação digna. Não é? Para que houvesse o quê? Um crescimento. Para que houvesse o quê? Dignidade. E aí eu não tô nem falando de igualdade. Eu nem acredito na igualdade. Porque nenhuma família é igual. Às vezes uma família tem 4 membros, outra tem 5, outra tem 6, outra tem 2. Então igualdade não seria justo. Porque se a gente desse a mesma porção de alimento para cada família, não é? E nessa perspectiva não seria justo. Não. Porque ia ter família que tem menos e que ia ter mais. Mas o justo nem sempre é igual. Para fazer justiça, a gente reparte. A gente não divide. Exato. E eles também não fazem daquilo que recebem a mesma coisa. Né? Mesmo se entregar de forma igual, eles não vão desenvolver da mesma forma, né? Com certeza. Então, se você quer investir em ações, né, para adolescentes, ações sociais, se você quer investir no Corda, ter essa oportunidade de conhecer, inclusive, a escola que a gente trabalha, né? Quem faz, né, e o que fazemos, @Corda Social, conheça. E o nosso Pix Social, você vai ajudar adolescentes. Por exemplo, nós compramos, né, fomos atrás de empresários para dar instrumentos musicais. A gente faz essa conexão de empresários com adolescentes, né, de comunidades. Nós levamos palestras, né, de inteligência emocional, educação financeira, várias outras para escolas públicas, tá? Municipais, estaduais, CREA, SEI, CEMEI. Então, nosso Pix Social cordasocial@gmail, vai aparecer na tela.com. cordasocial@gmail.com. E o nosso Estúdio Way, parceiro, né? Você quer falar do Estúdio Way? Faço questão. Do nosso amigo Davi, do nosso amigo Igor, né? Eles são especializados, nós estamos aqui no Estúdio Way, são especializados em gravações de podcasts, gravação de cursos. Eles também são especializados em drone, né? Para estar sobrevoando a sua propriedade rural. São excelentes também em produção de vídeos institucionais para sua empresa, para sua entidade religiosa ou seu instituto. Eles são extremamente profissionais e também fazem jingles, são músicos profissionais. Completo, aqui é o lugar completo. Fazem gestão de redes sociais. Então, se você está querendo aí profissionalizar, nós somos um exemplo disso. Depois que a gente encontrou o Igor Davi, o Estúdio Way, o nosso instituto, tanto o Cordas e o Pod Mais Impacto, ele deu uma guinada, né? Então, são pessoas que vão acrescentar muito ao seu negócio. César, e a igreja? Você acha que a igreja é relevante socialmente? A igreja está fazendo um bom trabalho? Está impactando o Brasil, a sociedade? A igreja, quando é igreja, sim. Agora, tem muita coisa que a gente chama de igreja que não tem a ver com a proposta que Jesus falou. Sim. Então, quando a gente pensa nisso, um dos primeiros conceitos que eu penso de igreja é o conceito família. Não é? E aí, quando eu falo família, eu não falo de parente. Sim. Quando estou falando família, é a família de Deus. Por isso que ele nos ensinou que a gente deveria adotar uns aos outros. Sim. Adotem uns aos outros em amor. A família e igreja de Deus, quando a gente pensa adoção, é interessante falar sobre isso. Porque quando a gente pensa adoção, a gente tem a tendência natural de pensar num bebê, numa criança pequena. Mas é interessante a gente entender que quem pensou em adotar um idoso? Quem pensou em adotar um pai? Quem pensou em adotar um irmão? Quem pensou em adotar uma irmã? Adote um idoso para almoçar com você num domingo, para tomar um café no meio da semana. Adote um idoso para você desenvolver um relacionamento. Adote uma amiga, ao invés de você chorar uma amiga, adote alguém que você possa ser amigo dele. Você vai ligar para ele, vai mandar uma mensagem. Então eu acho que a igreja, ela é relevante quando ela é igreja. Não é? Agora, o difícil é que tem algumas coisas que a gente tem que chamar de igreja que não tem nada a ver. Igreja. Por quê?
Porque muitas vezes a gente pensa que a vontade de Deus foi vir aqui na Terra estabelecer uma instituição, um CNPJ para chamar de igreja. Essa nunca foi a vontade de Deus. Para fazer uma coisa dessa, ele mandava um serviçal, um anjo, montando uma instituição. Seria muito mais relevante do que a gente. Agora, como ele não queria montar aqui uma instituição, um CNPJ, ele mandou um filho. Ele mandou Jesus. Porque só um irmão reconhece o outro. Então, assim, quando a gente pensa nesse aspecto, a gente pensa que a igreja está aí para ser uma voz, né, para a sociedade. E aí a gente está pensando nos aspectos institucionais, ao invés de a gente pensar uma transformação social a partir de quem tem uma consciência renovada, né, uma consciência transformada pela proposta de Jesus. Então, a proposta de Jesus é algo mais revolucionário que eu já vi. Porque você já viu em algum lugar alguém dizer assim, ame o seu inimigo? Não. Isso é revolucionário. Ame o seu inimigo? Isso não. Como? Não. Né? Você falando isso, eu lembro a gente volta um pouco ao tema do racismo, né? Tem uma frase do Martin Luther King que me marcou. Ele fala assim: entre o ódio e o amor, eu escolhi o amor, porque o ódio é um fardo pesado demais para carregar. Então ele decidiu amar aqueles que discriminavam ele e conseguiu trazer uma transformação relevante para a sociedade. Ele, David Watts, né? Então eu acho que esse é o segredo. Quero resolver as mazelas, você começou falando algo muito bom, que é no sentido de começar a mudar em mim primeiro. Certeza. Não é tentar mudar os outros, tentar mudar o mundo. Começo mudando a mim mesmo. E aí, como é que eu encerro o racismo? Como eu encerro o ódio? É que quando ele se deparar comigo, em mim, ele vai se encerrar. Então, o cara é racista até o dia que ele me encontrar. Quando ele me encontrar, o racismo dele não vai ser replicado. Isso. Porque ele não vai encontrar o inimigo, ele vai encontrar o irmão. Encerra em mim, né? Exatamente. Então, eu trabalho assim, com pessoas que tentam me discriminar. Até o dia que elas me conhecem. Né? E aí eu não vejo mais o meu inimigo, eu vejo o meu irmão. Com certeza. Tá? E eu penso que a igreja, o Lud, ela tem esse papel. E às vezes ela tem perdido, né, a sua vocação, aquilo que de fato é o propósito dela, porque ela se ateve a outras coisas. Né? Então, hoje o nosso intuito é gerar esse senso, acho que é o principal, né, a gente começar a desenvolver esse senso de família. A igreja, conceito, família. Né, porque isso cura. Isso cura a todos, né? Então, o órfão vai encontrar lugar de família, né? A viúva vai encontrar lugar de família, o perdido vai ser achado, aquele que está lá, e aí as riquezas e as pobrezas se encontram, porque muitas vezes quando a gente fala de pobreza e riqueza, a nossa mente é limitada ao aspecto monetário. Mas, na verdade, a riqueza e a pobreza é muito além do que o aspecto monetário. Às vezes o cara é rico de afeto. E aquele que não tem afeto vai ser agora enriquecido pelo seu irmão, porque ele vai lá dar um abraço e ele falou, nossa, seu abraço foi curador. Exato. E nós estamos caminhando para o nosso final aqui, né? Infelizmente, mas com certeza o César vai voltar. A gente tem muito para falar. Que é um cara assim, 10, massa. Eu quero fazer uma pergunta e na sequência você pode encerrar também, deixando suas considerações, o que você quiser para a sociedade de Goiânia, né, o povo goiano aqui, o nosso estado e para o Brasil, né? Graças a Deus nós temos hoje essa ferramenta. Mas gostaria, a gente mês passado foi, né, o mês da Reforma Protestante. Queria saber o que você pensa, o que foi, né, o maior impacto da Reforma até os dias de hoje. E você deixa as suas considerações, mas antes eu quero falar aqui, eu falei pro Divino, meu amigão Divino, abraço, Divino é massa demais, meu irmãozão. Falei para ele que você viria, né, e ele falou assim, Cezão é foda, cara não para, homem de honra mesmo, poucos amam, até fiquei emocionada, poucos amam a obra e a vida com Deus como ele. Amém. Pode falar, César. Amém. Bom, eu acho que a Reforma Protestante tem um papel quando a gente entender que a gente continua em construção. Entendeu? Quando a gente entender que aquilo que é o conceito que nós temos de Jesus, ele deve afetar a cidade e transformar as realidades.
Um dos aspectos é quando a gente liberou a palavra de Deus para que pudesse afetar as pessoas. Outra hora, essa palavra era dita em uma outra língua, de forma que poucos tinham acesso para entender as riquezas que tinha naquele livro. À medida que a gente libera o rio, ele entra na cidade. A palavra de Deus é como um rio. Né? Então, a verdade é que a igreja, se fechando em si, ela não cumpre o papel que ela foi chamada para fazer. A palavra de Deus precisa correr e entrar pela cidade, lavando mente, corações. E em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas da sociedade, a mensagem do Cristo precisa entrar, para que as pessoas sejam um instrumento aonde ela estiver. E aí sim nós vamos deixar de ter essa mentalidade de quem se subtrai e vamos pensar o que a gente pode entregar a partir da nossa capacidade intelectual, né, emocional, espiritual, para abençoar as famílias dessa terra. Então essa é a mensagem que eu queria deixar, agradecer aqui a Lúdia, o Pedro, Amém. Pela amizade e que Deus abençoe, né, hoje e sempre aí. Amém. Eu até me emocionei, o César, porque ele termina aqui, né, ele inspira uma galera. E eu acredito nele, eu acredito muito no Divina, meu amigo aí por anos aí, muitos e muitos anos lá de Morrinhos, e a gente sempre ouve falar, né, de tanta gente que começa alguma coisa, não termina, ou faz coisa no caminho, a gente se decepciona, então eu acredito que precisam haver homens de verdade, homens que realmente têm a hombridade, né, e que inspira, que salva, que resgata, que exerça a sua masculinidade em Cristo. Então, Amém. Quando ele fala isso, eu lembro, opa, existem pessoas, né, que ainda estão aí e que inspira pessoas, e isso me deixa realmente emocionada. Amém. Então, que Deus continue te abençoando, para abençoar Morrinhos, abençoar Brasília, abençoar Amém. Onde você for, porque eu sei que não para. Vamos fazer mais coisas juntos, né, Cezinha? Vamos sim. Obrigado, Estúdio Way, parceiros. Obrigado, pessoal, né? Os meninos que estão aqui, os meninos que não são mais meninos, são enormes, meu Deus. Tudo barbado já. Abraço, obrigado, fica com Deus, tchau, tchau. Corda Social, veja lá o nosso Instagram. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau, Estúdio Way, brigadão. Tchau, tchau, até mais. Cara, passou rápido demais.